Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Almir Marinho e hoje eu quero falar de um livro que me impactou bastante na minha adolescência. Eu estou falando de A Insustentável Leveza do Ser, do escritor tcheco-francês Milan Kundera. Mas antes eu peço a você que se inscreva em nosso canal, dê a sua curtida, deixe aqui o seu comentário e compartilhe também os nossos vídeos para que o nosso canal possa continuar crescendo. E para quem ainda não conhece o Milan Kundera, ele é um escritor tcheco-francês, autor de muitas obras importantes, porém, ele ficou conhecido mundialmente com essa obra, A Insustentável Leveza do Ser. E esse livro foi publicado originalmente em 1984, na França. E essa edição foi lançada no Brasil pela editora Companhia das Letras, com a tradução da Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. E esse livro virou um best-seller, um sucesso extraordinário e ganhou até uma adaptação para o cinema. Inicialmente, eu quero dizer que esse livro não é um livro muito fácil para quem ainda não está familiarizado com alguns temas filosóficos. Eu li esse livro pela primeira vez, eu ainda era adolescente. Eu estava garimpando em um sebo e de repente me deparei com esse livro. O título me chamou muito a atenção, mas eu confesso que logo que comecei a leitura, eu me dei conta que esse livro estava acima da minha compreensão imediata. Eu não absorvi muita coisa, não só pelo contexto histórico, mas por causa também dos temas filosóficos que o Milan Kundera insere na obra. Logo no começo do livro eu fiquei muito confuso, porque ele começa expondo o mito do eterno retorno, do Nietzsche. O eterno retorno é uma ideia misteriosa e, com ela, Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida desaparece de uma vez por todas, que não volta mais. É semelhante a uma sombra, não tem peso, está morta por antecipação e por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. Essa vida é tão importante quanto uma guerra entre dois reinos africanos do século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte depois de suplícios indescritíveis. Então, é a partir dessa ideia que o Milan Kundera começa a sua narrativa. O eterno retorno é o ponto de partida desse romance filosófico. Mas o que significa o eterno retorno nesse romance? Tudo que nós fazemos, as nossas ações, elas se repetem infinitamente. E todas essas ações que antes
não tinha relevância, depois elas vão ganhando peso até chegar a um ponto insuportável. E da mesma forma se dá com a ausência do peso, que seria também intolerável, porque chegaríamos a uma inconsistência. Quer dizer, o peso e a leveza é que baliza a nossa existência. Inicialmente, o Milan Kundera expõe essa contradição entre peso e leveza, e em seguida ele apresenta os protagonistas do livro. Primeiro temos o Tomás, que é um médico cirurgião, um homem celibatário, um cara leviano, mulherento, que busca o máximo de prazer. Ele não leva a sério os relacionamentos, porque ele acredita que a vida é vivida só uma vez. Quer dizer, ele contrapõe o mito insensato, porque para ele a vida não se repete. O Tomás mantém um relacionamento muito conturbado com Teresa. São muitas as traições devido à sua libertinagem. Já Teresa tem um comportamento completamente diferente de Tomás. Ela vive angustiada devido a essas traições. Já o outro casal protagonista, Franz e Sabina, são amantes sem nenhum compromisso sério, já que Sabina prefere a sua liberdade. De modo que a vida desses personagens vai sofrer algumas mudanças com a invasão soviética em Praga, capital da Tchecoslováquia, que ficou conhecida como a Primavera de Praga. Então, cada um desses personagens vai sofrer algum tipo de opressão, não só do regime totalitário e autoritário da União Soviética, como também das relações e dos desencontros desses relacionamentos. Como eu disse anteriormente, o Tomás, que é um cara libertino, que só quer sexo por sexo, mas que se casa com Teresa, que é uma mulher muito recatada e dependente. Sabina é uma das amigas coloridas, vamos dizer assim, de Tomás. O contrário de Teresa. Sabina é uma mulher livre, uma mulher independente, que não se prende a nenhum tipo de sentimentalismo. Resumindo, durante toda a narrativa, a gente percebe essa dicotomia, essa dualidade entre o peso e a leveza, o que gera toda uma discussão em torno dessa questão. Afinal, qual dos dois é negativo e qual é positivo? Para o filósofo Parmênides, o peso é negativo. Eu, particularmente, fico com Parmênides. A insustentável leveza do ser é a nossa liberdade, a liberdade plena. Nada que nos amarra, nada que nos prende. Já o peso é negativo. É necessário e indispensável apenas para dar sentido à nossa existência, já que o fardo é através dele que nos damos conta da opressão e fazemos de tudo para amenizá-lo. A Insustentável Leveza do Ser é um livro muito difícil de você sintetizar, porque o enredo ele não obedece uma sequência, não é linear. O Milan Kundera está sempre voltando ao ponto inicial. Mas o que eu posso dizer é que esse livro é um livro muito rico, que cabe muitas interpretações, não só do ponto de vista histórico, com a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, mas também da exploração no enredo
dos valores existentes na nossa sociedade. O ser humano, nessa luta constante em busca da liberdade, em busca de se libertar das imposições dessa sociedade, que muitas das vezes é muito opressora. É isso. Obrigado pela companhia. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. A gente se vê no próximo Caldo Literário, um canal dedicado à literatura e ao conhecimento de um modo geral. E não se esqueçam, leiam, leiam. A leitura liberta. O mundo de quem lê é muito melhor. Obrigado, até a próxima!